Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículos do 14 ao 16. Vamos todos ler juntos, a partir do 14 até o 16. Amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, vemos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar e ler o versículo 14. Pois todos, amém, todos os que são guiados, sim, filhos de Deus, somos filhos de Deus, amém, amém, são filhos, aleluia, sim. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, vem abençoar a tua igreja, abençoa com o teu falar, supre com o teu espírito. Nessa noite, Senhor, nos abrimos a ti, abrimos o nosso coração a ti, abrimos o nosso espírito a ti. Senhor, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, todos os meios, ó, nessa reunião, para que possamos ter acesso ao Pai, para que entremos nesse novo e vivo caminho. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma reunião, por mais um dia onde nós podemos desfrutar da palavra. Os irmãos já estavam me chamando de visitante. Tanto tempo que eu passei sem estar aqui no final de semana. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Melhorou. Então, irmãos, mesmo com a ausência, vocês sabem, e a gente continua orando pela igreja em Campina Grande. Uma vez eu morava em uma determinada cidade e quando eu fui me mudar, o irmão falou assim: agora você vai vir mais vezes aqui. Você mora aqui, mas só visita a gente. Graças ao Senhor, irmãos, que nesse último final de semana, nós tivemos a conferência regional das igrejas aqui da nossa região 4. Foi iniciada em Garanhuns, na quinta-feira, dia 13. Prosseguimos em Santa Rita, né, alguns irmãos aqui foram, no dia 14, na sexta-feira. Depois Natal, no dia 15, e Mossoró no dia 16. E o irmão veio falando sempre nesse mesmo tema, claro, com algumas mensagens com temas diferentes, mas a base foi ser guiado pelo Espírito. E aí os irmãos pediram ontem na reunião de serviço que hoje a gente pudesse compartilhar algo referente a essas 4 mensagens. Na verdade 5, porque em Sapé, ele continuou falando no mesmo encargo. Na quarta-feira ele foi visitar a igreja em Sapé, o irmão Pedro, e ainda continuou falando, e até mesmo no início da reunião ele falou: essa vai ser a 5ª mensagem da conferência. E daí ele ainda está aqui na Paraíba,
Ele não viajou ainda para São Paulo, porque ele ficou passando uns dias aqui, descansando, né? Mas o descanso dele é reunindo com os irmãos, né? E aí amanhã vai ter uma reunião em João Pessoa. E até ele falou assim, ó, então vai ser a mensagem 6 da Conferência do Nordeste. E amanhã vai ter uma última mensagem. E dentro do que a gente desfrutou desde a passagem dele, a partir de Garanhuns, ele iniciou falando, que eu queria também iniciar nessa noite, sobre o versículo 5 de Romanos capítulo 1. Os irmãos que puderem abrir, vamos ler juntos esse versículo, Romanos capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó: por intermédio de quem, é bom todos encontrarem, né, para a gente ler juntos? Romanos 1, 5. Amém. Enquanto eu estiver ouvindo barulho de página passando, a gente espera um pouquinho. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Agora, irmãos, vamos dar uma olhada no último capítulo de Romanos, o capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 26. 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Interessante que no capítulo 1, versículo 5, Paulo fala do termo obediência por fé. E ele conclui o livro de Romanos também com o mesmo termo, obediência por fé. O que é que traz para nós, irmãos, essa lição? O que é que esse princípio mostra? Para entendermos esse princípio, nós temos que entender a criação de todas as coisas. Um dia o Senhor criou todas as coisas perfeitamente. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que criou o Senhor Deus os céus e a terra. E no versículo 2 já diz que a terra se encontrou ou estava sem forma e vazia. Mas nós sabemos que Deus não criou nada sem forma e vazio. Tudo que Deus criou tem um sentido e tem um para quê, tem uma finalidade. Então Deus jamais criaria algo sem forma e vazio. Isso mostra que do capítulo, em Gênesis 1, do versículo 1 para o 2, houve alguma coisa. Porque o livro de Provérbios mostra, o livro de Eclesiastes mostra que Deus criou todas as coisas perfeitas. E criou a terra para ser habitada. Está lá em Isaías isso. Mas no versículo 2 de Gênesis 1, diz que estava sem forma e vazio. O que foi isso? Nós sabemos. Houve uma rebelião da primeira criação de Deus. E o líder da primeira criação de Deus, chamado Lúcifer, se rebelou contra Deus. E quis estar sentado no lugar de Deus. Ele falou que subiria. Isso está em Isaías 14. Também Ezequiel 28, que ele se sentaria no trono com Deus. E o Senhor não pôde suportar uma situação de concorrência. Vocês sabiam, irmãos, que o Senhor até permite oposição, mas não permite concorrência. Deus até permitiu que Lúcifer se tornasse Satanás, ou seja, o adversário. Mas ele não poderia permitir
uma concorrência, alguém querer ser e se sentar igual ao lugar que Deus se assentava. E o livro de Romanos, que na verdade é um evangelho, que trata da pessoa de Jesus, se você for ler o versículo 3 e 4 de Romanos 1, você vai entender que é com respeito ao seu filho. Ele fala justamente dessa obediência. O que aconteceu com Lúcifer? Desobediência. Ele não quis aceitar aquilo que Deus queria para ele, e ele quis se sentar no lugar de Deus. Então, sempre que há uma desobediência, resulta em uma desordem. E o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, essa desordem que tornou o céu e a terra, e que tornou a terra vazia, aliás, tornou a terra vazia e sem forma, foi devido a essa desobediência. E essa desordem causada por uma criatura, Lúcifer. É por isso que é tão importante hoje a obediência. É por isso que é tão importante hoje observarmos aquilo que Deus está falando para conduzir a igreja. Porque essa obediência traz, acima de tudo, ordem. E a ordem traz paz. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor resolveu recriar todas as coisas, Ele partiu do princípio da sua palavra. E no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz. E a reação à palavra de Deus no universo naquela hora foi haver luz. E a partir daí Deus começou a recriar todas as coisas perfeitamente e em ordem. E no sexto dia, o que é que Ele criou? O homem. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz, acho que a maioria de nós sabe esse versículo decorado. Já lemos tantas vezes, que a gente sabe esse versículo decorado. Então, no versículo 26 de Gênesis 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Irmãos, prestem atenção nessa palavra. Tenha ele domínio. O desejo de Deus é entregar o domínio de toda a sua criação a uma criatura. Foi assim na primeira criação. O domínio da primeira criação estava entregue a Lúcifer. E ele dominava, e ele era perfeito em seus caminhos. A Bíblia o chama de sinete da perfeição. É como se fosse assim, ó, ele é o próprio selo, a própria imagem da perfeição. Mas aconteceu que nessa criatura, Lúcifer se achou orgulho. E ele achava que aquilo era por meio dele. E era para ele. E era por ele. E quis se sentar igual a Deus. Esse foi o problema. Muitas vezes, irmãos, no nosso viver, tudo está bem. Estamos vivendo a vida da igreja. As reuniões estão boas. Até na minha vida secular, tudo está tranquilo. Claro, o dinheiro nunca vai ter sobrando, né? Sempre vai faltar. Mas estamos com saúde, está tudo bem, está tudo tranquilo. E principalmente o meu viver cristão tá bem. Quando eu falo, as pessoas creem. Eu tenho um contato com uma pessoa, falo, ela chega, vem para a reunião. Aí gera-se algum sucesso. Aí quando você olha no meio da reunião, uau, 30 pessoas aqui, fui eu que preguei o evangelho. E você começa a achar que é você que faz, que é você que pode. Que esse selo, essa expressão da reunião, a maioria ser, fui eu que preguei.
Foi a força do seu braço, a sua eloquência, o seu poder de persuasão. Irmãos, se começarmos a achar assim, saibam, estamos à beira do precipício. Porque quem faz todas as coisas é Deus. E Ele usa a quem Ele quer. E como Ele quer. E é para Ele. Tudo que eu faço para o Senhor, não é para mim mesmo. A partir do momento que eu achar que é para mim mesmo, eu estou fadado ao insucesso. Eu estou com o pé à beira do buraco, do precipício. É por isso, irmãos, que nós precisamos confiar na ordem dada por Deus. Em tudo que Deus faz, que tudo que Deus faz é bem feito e é perfeito. Mas o que nós fazemos muitas vezes leva o nosso braço. É claro que tem alguns que têm habilidade para determinadas coisas, mas precisa colocar diante do Senhor. Tudo isso, irmãos, são princípios. Toda a Bíblia, tudo o que aconteceu são princípios. E Lúcifer, que se tornou Satanás, quando ele viu a recriação de Deus e viu aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, você acha que ele ficou tranquilo? E na mesma hora, com certeza ele pensou, foi feito para me destruir. Eu vou me antecipar e vou destruir ele. Claro que isso não está registrado na Bíblia, nós podemos falar isso por inferência. Mas no capítulo 3 de Gênesis, ele já se aproximou. E percebam como é sutil essa questão da desordem, levada pela desobediência. A primeira coisa que Lúcifer falou com Eva foi o quê? É assim que Deus disse? Vocês já prestaram atenção que todas as vezes que vem algum turbilhão, alguma confusão, algum problema que surge no meio cristão, vem porque se duvida da palavra que está sendo falada? A primeira coisa que Lúcifer, por meio daquela serpente no jardim, foi a Eva, foi assim: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores? E aí, naquele diálogo com Eva, nós sabemos o que aconteceu. Eva comeu da árvore que Deus disse que não comesse. E ainda passou para seu marido. E o seu marido também comeu da árvore que Deus disse que não comesse. E o resultado, eu não vou ler os versículos, para não me estender muito, os irmãos depois podem ler em casa o capítulo 3 de Gênesis. O resultado é que Deus teve que fechar o acesso à árvore da vida. O homem que foi criado para dominar e exercer esse domínio por Deus, algo que tinha sido perdido em Lúcifer, de novo, a criatura que Deus fez para receber a vida dele e exercer esse domínio, de novo, foi estragada por Lúcifer. Satanás agora conseguiu enganar aquele homem criado por Deus. E conseguiu fazer com que ele desobedecesse. E de novo a desordem veio. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba, irmãos, um homem desobedeceu a Deus. Um homem resolveu por si só dar ouvidos a alguém que duvidou do que Deus falava. Deus falou para o casal: coma de tudo, livremente. Dessa árvore aqui, não.
O inimigo entrou e falou assim, Deus disse assim, mas é certo que vocês não vão morrer. O problema é que Deus está com medo de que vocês se tornem conhecedores e se tornem como Ele é. Ora, Deus queria que o homem se tornasse como Ele é, por isso criou a sua imagem e semelhança, sim ou não? O desejo de Deus até hoje é que nós nos tornemos como Ele é, em vida e natureza, sem a deidade, sem o poder de ser adorado. O desejo de Deus ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, é justamente esse. E Satanás tentou Adão e Eva justamente com isso. Disse assim, ó, Deus tem medo que se vocês comerem, se torne como Ele é, conhecedor do bem e do mal. Aí Eva viu aquela árvore, que árvore bonita, vai dar entendimento, eu vou ficar com a mente mais aberta, eu vou conhecer mais, é melhor. Pá, pegou da árvore, do fruto, comeu e ainda deu ao seu marido. Até os irmãos falam que provavelmente deve ter dito a Adão, como? E Adão, não, que Deus disse que não começou. Você não me ama. Se você me amasse, você era um comigo. Claro, não tem isso na Bíblia, tá? Mas o fato é que ela foi enganada por Lúcifer e facilmente conseguiu enganar o marido. É assim que as irmãs conseguem, né? Facilmente. Em 2 palavras, consegue dobrar o marido. Senhor Jesus. E aí, irmãos, Romanos 5,12, que nós acabamos de ler, diz que aquela desobediência de Eva, mas aqui não diz que foi de Eva, diz que foi de um homem, foi de Adão. Aquela desobediência de Adão entrou neles algo que não era para entrar na natureza humana. O homem não foi criado para morrer. Sabiam disso? Eu e você não fomos criados para morrer. Fomos criados para ter a vida eterna. Só que, por conta da transgressão de Adão, entrou neles o pecado, que foi desobedecer. E essa desobediência gerou neles a morte. O homem que foi criado com vida eterna, para ter vida eterna, agora vai morrer. E o Senhor fechou a árvore da vida, o caminho. Nós sabemos, colocou lá querubins, colocou lá uma espada flamejante que se revolvia, representando a santificação, a justificação e a glorificação. Ou seja, o homem não tem mais acesso a Deus. O homem não pode mais agora tomar da árvore da vida e comer. O Senhor Jesus, quando veio, Ele falou assim, eu sou a videira verdadeira. Já viram isso em João 15? João capítulo 15, o Senhor Jesus falou, eu sou a videira. Quem é a videira? É a árvore da vida, posta lá no jardim. Então Jesus veio para dar de novo acesso a mim e a você, a receber a vida de Deus. E no versículo 10 do mesmo capítulo 5, voltando 2 versículos aí, diz assim, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, o desejo de Deus é que nós sejamos restaurados ao propósito original que Ele tem, de que é de domínio. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando cremos no Senhor, nós fomos regenerados. Capítulo 5, versículo 1 diz que nós fomos justificados mediante a fé. Foi dado a nós o direito de voltar à árvore da vida pelo novo e vivo caminho e se alimentar da vida de Deus para estabelecermos domínio sobre todas as coisas. Mas por que hoje ainda nós não vemos esse domínio concretizado? Por que hoje eu não consigo dominar nem mesmo na minha casa? Opa! Peraí, né, Luciana? Mas realmente, irmãos, nós não conseguimos dominar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo na raiz errada. Você já viu um pé de abacate da manga? Quem já viu? Alguém já viu? Ninguém?
Então. Pelos frutos se conhece a árvore. Mas por que o pé de manga dá aquela manga? Tem uma vida nela. E aquela raiz que nós não vemos se alimenta dos nutrientes da terra e da água. E aí ela produz. Então o segredo hoje é em que raiz você vive. Nós éramos da oliveira brava. Estávamos condenados a ser cortado, quebrado, queimado e jogado no fogo. Mas o Senhor nos tirou e nos colocou na boa oliveira. Ou seja, nós que estávamos em Adão, Adão representa desobediência. Adão representa desordem. Adão representa pecado, representa morte. Nós estávamos em Adão, fomos retirados de Adão e colocados em Cristo. Cristo representa vida, representa paz, representa ordem. Então nós precisamos agora mudar de raiz. Se você for fazer uma reflexão, esse período agora todo mundo faz reflexão, né? 2018 está acabando. Em 2019 eu vou fazer dieta. Em 2019 eu vou parar de tomar Coca-Cola. Em 2019 eu vou fazer isso, eu vou estudar mais, os jovens, né? Eu vou fazer mais isso, mais aquilo que eu não fiz em 2018. É um tempo de fazer reflexão. Então, se você for fazer uma reflexão do quanto você vive na raiz que é Cristo, quanto pode ser apurado? Se for fazer espremido assim, ó. Vou ver quanto tempo eu passo em Cristo. Basta um dia, não vou botar 2018 inteiro, vou botar só o dia de hoje. Quanto eu passei em Cristo? Quer medir? Relacionamento. Marido e mulher. Pais com filho, filhos com pai. Filhos, irmãos, né? Irmãs. Meça o relacionamento. Você sabe quanto você viveu em Cristo no dia de hoje. É por isso que o Senhor nos colocou na vida da igreja. Pessoas tão diferentes uns dos outros, criados, né, em culturas diferentes, mas esse lugar é o lugar que o Senhor escolheu para trabalhar em nós. Tem pessoas que não conseguem concordar nem mesmo na cor que foi pintada a parede do local de reunião. Sabia disso? Você vem no local e diz assim: por que essa parede não é branca? Por natureza o homem discorda de tudo. Não consegue concordar. Só que Deus estabelece as coisas, e quando Deus estabelece, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, para que nós tenhamos uma vida em paz, temos que estar dentro dessa ordem. E às vezes, para estar dentro dessa ordem, surgem testes. E é na hora desses testes que Deus aprova uns e desaprova outros. Senhor Jesus. Então, irmãos, o desejo de Deus... Pedro falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: 7 bilhões de pessoas atualmente estão vivos. Aproximadamente. Não é isso? Mas quantas já viveram desde a humanidade, que a humanidade foi criada? Quantas? Bilhões e bilhões, não é isso? Nenhuma tem a digital igual. Se você pegar pessoas que morreram há 20 anos, há 30 anos, vai fazer uma exumação, quando pega a digital, não vai encontrar igual a ele em nenhum lugar da terra. Nem vivo, nem morto. Deus fez todos nós diferentes mesmo. Sabe por quê? Porque a grandeza de Deus está em fazer de pessoas diferentes ser iguais. Quando você vai ouvir uma orquestra, você ouve um som ou você ouve vários sons? O ouvido de músico, eu sei que eles conseguem escutar o contrabaixo,
consegue escutar o sax, consegue escutar o pistão, não é isso? Consegue escutar o som da bateria, mas quem está assistindo vê um som só. Vários instrumentos diferentes, vários instrumentistas diferentes, um só som. Então o desejo de Deus é fazer de nós essa orquestra. Pessoas extremamente diferentes, mas que dão um único som. Esse som é o que é produzido por Deus. Aí você olha para você mesmo e você olha talvez para o irmão que está do seu lado e pensa: ih, rapaz, está longe. Mas não está, não. A distância está só no seu e no meu coração. Se eu me dispor a deixar Deus trabalhar, para que eu entenda que há uma ordem e que Deus estabelece desse jeito, não vou ter problema. É por isso, irmãos, que nós precisamos fazer com que o versículo de Efésios capítulo 1, vamos ler esse versículo também. É importante lermos esse versículo. Efésios capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 9, depois a gente lê o 10, tá? Efésios 1, 9 diz assim: desvendando-nos o mistério de sua vontade. Ora, irmãos, se diz desvendando-nos é porque tinha algo vendado. Tinha algo que não podia ninguém saber, era um mistério. Mas diz que para nós, e esse livro é o que mais fala sobre a igreja, como se deve viver a igreja, diz que para nós ele desvendou o mistério. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou bom prazer, que propusera em Cristo. Deus pegou todo o seu segredo, toda a sua vontade, tudo que há para ele fazer e executar, e colocou em Cristo. E essa vontade, no versículo 10, assim, de fazer convergir. Essa palavra é muito rica. Convergir. Isso aqui dá a entender como se fosse colocando tudo num funil e descendo por um só lugar. O termo mais espiritual para traduzir esse convergir aí é encabeçar. Então o desejo de Deus, sua vontade, ele pegou tudo e colocou em Cristo, para que Cristo encabeçasse. Todas as coisas fossem convergidas em Cristo, para convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então, a vontade de Deus que estava oculta, que foi desvendada para nós na igreja, que tudo que Deus tem, tudo que Deus é e tudo que Ele quer, Ele convergiu em Cristo. Ele dispensou nesse funil. Ele colocou para descer pelo um só canal, que é Cristo. Aí no versículo 22, do mesmo capítulo 1, ele diz assim: pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele quer encabeçar todas as coisas em Cristo. E colocou Cristo em um determinado lugar. E colocou tudo abaixo dos pés dele. E deu essa cabeça a quem? Versículo 23. Quando ele diz, o 22 no final diz assim: o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a igreja é o que representa, o que tem de maior no universo para representar Cristo, é a igreja. Ele fez convergir toda a sua vontade e todo o seu desejo em Cristo, e colocou Cristo como cabeça da igreja. Esse é o restabelecimento da ordem. Esse é o restabelecimento do domínio de Deus sobre o universo. Perceba que eu e você é membro do corpo que é a igreja. Então tudo que Deus tem de mais importante,
Ele entregou a mim e a você. Essa ordem que Deus tem para o universo está entregue a você e a mim. Muitas vezes a gente não consegue dimensionar o tamanho que é esse lugar que Deus nos colocou. A maioria dos cristãos hoje não consegue nem perceber. Até porque para eles igreja é simplesmente um grupo cristão que se reúne para seguir determinadas práticas. E pensam igual. A partir do momento que eu não pensar igual, eu tenho que sair para outra. E aí eu também não concordo com fulano, então eu vou sair e vou para outra. E na maioria das cidades, existe até as igrejas da moda. Sabiam disso? Quando diz assim, quem está em alta é a igreja tal, e aflui um monte de crente para lá. Eu já passei por isso. Em várias cidades que eu passei. Cidade grande eu acho que é mais difícil acontecer, mas em cidade pequena tem muito isso. As pessoas não vão para a igreja por uma visão, vão para a igreja por uma conveniência. E a partir do momento que alguém pisar no meu pé ali, eu caio fora. Mas, irmãos, a igreja é o que há de mais importante nesse universo. Não pense que o mais importante é a sua casa, seu emprego ou qualquer coisa sua. É a igreja. É por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o que Deus quer fazer. O revelado mistério de Deus, dele encabeçar e fazer convergir todas as coisas para a igreja, tem sido dado a nós nesses últimos dias. E nós precisamos receber e agarrar com 5 dedos, com responsabilidade. Nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar. É o cumprimento do plano de Deus. É o restabelecimento da ordem de Deus na terra. Vai passar por nós. Isso é muito importante, irmãos, e é algo que tem feito com que nós não fiquemos inertes, que nós não fiquemos parados. Nós não podemos estar vivendo uma vida da igreja de ir para o culto somente. Vou lá, me sento e escuto. Se tiver compartilhar, eu compartilho. Se não tiver, eu vou para casa e pronto. Chegar lá, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Deus está precisando de um grupo de pessoas que o expresse nessa terra. E esse grupo é a igreja. Amém. Quando eu digo é a igreja, não é apenas esse número de irmãos que se reúnem aqui. Isso aqui é só uma parte representativa. Deus está querendo contar com todos os seus filhos, mas está abrindo os nossos olhos para ver o tamanho da importância que nós temos para concluir o plano dele. Louvado seja o Senhor. Os irmãos ficam assim, parece que está recebendo com medo. Não tenha medo. Pelo contrário, é um privilégio você saber disso. Não é para a gente ficar, ih rapaz, e agora? Vou ter que deixar tudo. Não vai. Você apenas vai ter que viver a igreja onde você estiver. O irmão até falou assim, não é um ritual que representa que você está na presença de Deus. Tem muitos crentes que pensam que é o ritual. Se eu acordar às 5 da manhã e orar e ver o sol nascer, eu estou bem e estou em paz com Deus. Ih, rapaz, hoje eu acordei de 6h30. Perdi o nascer do sol, já não vou mais orar. Está ligado a um ritual e não à presença de Deus. Não está nada errado acordar às 5 da manhã e ver o sol nascer orando. Não tem nada errado nisso. Também não tem nada errado em acordar às 6h30 e orar do mesmo jeito. Não é o ritual que faz com que você esteja na presença de Deus. É o exercitar do seu espírito. E em Romanos capítulo 8, que é o tema de hoje. Romanos capítulo 8. No versículo 14. Senhor Jesus. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Versículo 14 fala de filhos. Versículo 16, leiam aí para mim, por favor.
que somos filhos. Interessante que no 14 fala de filhos, no 16 fala de filhos. E no grego, os originais da Bíblia, duas palavras diferentes. Uma é huios e outra é teknon. No 14 é huios, no 16 é teknon. Eu fui buscar uma Bíblia que tem uma tradução em inglês, e a palavra filho aqui, no 16 é traduzido, sabe como? The children, a criança. Então essa versão em inglês se aproxima mais do original do que a nossa versão em português. Porque em português ele traduz todos para filhos. Isso confunde as pessoas, confunde os cristãos. Porque acha o seguinte: uma vez que eu criei, sou filho, se morrer vou para o céu. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que existe filhos criança. E existe filhos maduros, ruios, adultos, que têm condições de receber a empresa do pai, os negócios do pai, os investimentos do pai. Então, irmãos, em um, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que é isso? Mesmo eu sendo criança, eu sou filho. Se tiver no ventre, tem o DNA, já é filho. Nasceu, já é filho. Essas meninas eu não posso nunca dizer que não é minha filha. Porque se fizer um exame de sangue lá, está lá o DNA. Filho, é filho. Mas o desejo de Deus não é que nós sejamos crianças o tempo todo. É isso que nós precisamos atentar. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Quando no versículo 14 ele diz que o Espírito, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenda, nessa reunião agora, aqui, nesse momento, 20h53, você está ou não guiado pelo Espírito de Deus? Se tiver alguém pensando em conta, ou com a cabeça voando lá não sei aonde, pode até ter. Mas se você está concentrado na palavra, se você está buscando receber a palavra no Espírito, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas na hora que você está lá no seu dia a dia, marido e mulher, criação de filho, faculdade, trabalho, você pode ou não pode também ser guiado pelo Espírito de Deus? Esse é o desejo de Deus. E só consegue fazer isso quem é adulto. Criança, na escola ele até consegue obedecer o professor. Mas tem hora que se deixar solto, vira a escola de cabeça para baixo. Baixe ali no serviço de crianças, as irmãs que servem lá, né? Fica um minuto sem dar atenção às crianças para ver o que acontece. Então você e eu, muitas vezes, somos tão crianças que agimos fora da presença. É como se o pai não estivesse olhando, é como se o professor não estivesse olhando. E vira tudo de cabeça para baixo. Acontece uma desordem. Vira bagunça na nossa vida. Você faz, você diz coisas que você diz. Depois você pensa, fui eu que falei isso? Atitude infantil. E na igreja, muitas vezes, a gente é tão infantil. Deus fala, em vez de testificar no seu espírito, a sua alma faz assim, não é assim não. Isso é atitude de criança. Sabe por quê? Porque o adulto, mesmo que ele tenha consciência que alguém está falando e aquilo não vem de Deus, ele espera Deus corrigir. Porque ele sabe e ele tem contato com Deus e ele sabe que é Deus que está fazendo. E se o homem se interpõe e faz sua vontade, o que é crescido em vida, aquele que é adulto, ele fala assim, eu vou esperar que o Senhor vai corrigir. Mas a criança vai logo brigar. Não é assim não. Percebe, irmãos, como Deus está querendo que nós cresçamos?
Percebe como Deus está querendo que nós sejamos esses filhos maduros que têm condições de restabelecer a ordem de Deus nessa terra, perdida com o pecado, perdida em Lúcifer. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor tem nos dado nos últimos dias, e a gente tem testificado isso, todos nós temos testificado isso. O Senhor tem nos dado dias alegres. O Senhor tem nos dado um viver da igreja que tem trazido para nós bênção, que tem trazido para nós alegria. Isso é a ordem de Deus sendo restabelecida. Isso é a prova cabal de que nós estamos crescendo em vida. Estamos deixando as coisas próprias de menino para trás. E estamos avançando, entendendo que Deus está regendo todas as coisas como uma grande orquestra. Mesmo que tenhamos instrumentos diferentes, executores de instrumentos diferentes, o som é o mesmo. A unidade e unanimidade prova que nós estamos crescendo em vida. E o desejo de Deus é que haja esse povo na terra, para que ele possa voltar. Apocalipse 12, para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 12. Todos os estudiosos da Bíblia, irmãos, concordam que Apocalipse até 11 é o desenrolar de todas as coisas. Tá? Percebam que no versículo 15 diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a partir do 12, o apóstolo João, com sua visão, ele foi destrinchando algumas coisas que foi falado até o 11. Até chegar no 22, na Nova Jerusalém. Então, quando ele foi falar no capítulo 12, essa visão, a visão governante do estabelecimento do filho varão, que são os vencedores, ele já estava destrinchando o que vinha acontecendo até o capítulo 11 de Apocalipse, tá? Mas nós queremos nos ater a esse capítulo 12. Diz assim, ó: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, aqui fala de um parto. Aqui fala de uma mulher. Essa mulher nós sabemos quem é, a igreja. A igreja está grávida, tá? A igreja está gerando algo. A igreja está gerando o quê? O vencedor. Está gerando aquele que vai estabelecer o governo de Deus nessa terra, junto com o Senhor, tá? Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é esse dragão? A Bíblia explica que é a antiga serpente, a mesma que enganou Eva, no jardim do Éden. E o Senhor tinha dado um castigo para a serpente. Qual foi? Comerás pó todos os dias. E o homem é feito de quê? Do pó da terra. Quer dizer que o alimento da serpente é o pó. Temos que ter cuidado para não sermos alimento de serpente. E aí essa serpente tornou-se um grande dragão, vermelho. E o desejo desse dragão é destruir quem vai destruir ele. O filho varão que está sendo gerado na igreja vai vir para estabelecer todo o governo de Deus na terra. Tá? Então, os vencedores que está sendo gerado dentro da mulher, que é a igreja, vai pôr o dragão no lugar dele.
Mas o dragão está, ó, querendo devorar quando nascer. Tá certo? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, versículo 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Irmãos, isso aqui representa a grande tribulação. O que é gerado na mulher como vencedor, e eu espero que sejamos todos nós aqui, seremos arrebatados ao terceiro céu. O restante da mulher, que é os que vão ficar, por não vencer, no período que está aqui, vai precisar de um lugar para ser guardado longe da vista da serpente. E quando nós vimos o livro de Apocalipse no ano 2000, acho que os irmãos lembram, os que estavam reunindo já, que nós vimos a figura do mapa mundi, né? Digamos que isso aqui é a América do Norte, a América do Sul, a Europa com a Ásia e a África. E o irmão Dong, ele explicou para nós que essa figura se parecia, trazia uma alusão a Apocalipse capítulo 12. Esse mapa da América do Norte, muito parecido com a águia quando vai pousar. Depois olhem em casa nos mapas que você tem lá, tá? O livro de geografia, nos atlas. O lugar onde está a América do Sul e o Brasil, muito parecido com como sendo o lugar que a águia vai pousar. A Eurásia, Europa com a Ásia, muito se assemelha à figura de um dragão. E a África, continente africano, muito se parecendo com um feto, próximo a ser dado à luz. Não é que só tem vencedor na África, não é isso. Não é que todos que estão aqui vão ficar como descendentes da mulher, não é isso. Não é que a mulher está só na América do Norte, não é isso. É que essa figura representa todos os cristãos. Então, irmãos, quando o vencedor for gerado e nascer, o Senhor vai arrebatar até o terceiro céu. Correto? Vai ter uma parte, que é a mulher, que não vai vencer. Que não vai ser nenhum de nós, espero. Mas mesmo que você não seja vencedor, vai ter um lugar para você, que é o deserto. Então, quando nós vimos isso no ano 2000, nós percebemos que esse lugar nós estamos preparando para receber cristãos. Irmãos, e é muito interessante, vocês não acham muito interessante que a América do Sul tenha sido guardado tanto tempo? Nós temos quantos anos de história? Cadê os historiadores? Cadê os alunos do ensino médio que fizeram Enem esse ano? Quantos anos de história o Brasil tem? E a América do Sul? Ninguém sabe. 518, né? Em 1500 foi descoberto. Quem descobriu o Brasil? Pedro. Eu fui pesquisar hoje, sabe quantos navios vieram de Portugal? 13. Uma se perdeu no mar, chegou aqui 12. Será que isso é só coincidência? 12 caravelas, né? 3 caravelas e 10 naus, 10 navios menores. Liderado por Pedro. É coincidência? Chegou aqui e deram o nome de Ilha de Santa Cruz. Apesar de católicos, não trouxeram uma imagem sequer. Só trouxeram uma cruz. Quando viram que era um grande continente, não era apenas uma ilha, mudaram para o nome de quê? Terra de Vera Cruz, da verdadeira cruz. E o primeiro monte que eles avistaram, botaram o nome de quê? Monte Pascoal, ressurreição de Cristo. Irmãos, isso não são meras coincidências. E o nome do rei que mandou a expedição era Emanuel. Deus conosco. Dom Manuel. Aliás, o rei era Manuel, né, que é uma derivação portuguesa de Emanuel.
Não são coincidências. Esse país aqui é um país especial. E nós estamos formando os vencedores. Quando eu digo nós, eu não estou falando só do Brasil, não. Mas os irmãos percebem que o falar profético que tem guiado todas as coisas tem saído daqui, e as igrejas continuam dando fruto. Levantam-se perseguições, levantam-se problemas, pessoas falando mal, e as igrejas continuam sendo supridas e dando frutos. E nós continuamos seguindo o caminho do Senhor. Continuamos recebendo o infundir da vida de Deus. Levanta as intempéries. E aqueles que levantam daqui a pouco, cadê eles? A própria vida cai em desordem. Irmãos, nós precisamos seguir nesse caminho. Esse caminho vai trazer de volta a ordem de Deus para a terra. E aí, irmãos, eu queria aproveitar para dar um testemunho aos irmãos, do que eu fiquei impressionado de ter ouvido todas essas mensagens. E na voltando de Santa Luzia, segunda-feira, já recebi uma ligação pedindo 5 livros. Aliás, 5 kits, que equivale a 10 livros, de uma pessoa que estava numa livraria evangélica, cheia de livros lá, mas queria os nossos, para levar para os Estados Unidos. Não é um irmão da vida da igreja, é um irmão de um grupo cristão, estava dentro de uma livraria cristã e queria livro dos nossos. Isso, não, irmãos, não desperta em nós saber que todos os cristãos estão querendo as palavras que nós temos, e às vezes nós desprezamos. Não é isso que eu quero falar, mas às vezes é o que acontece. Daí a gente teve na reunião em Sapé. No final da reunião, um senhor assim de uns 50 anos, ou um pouco mais, veio falar com o Pedro Dong, falou assim: eu acho muito interessante, parece que é o mesmo espírito que estava no seu pai que está em você. Sabe o que esse rapaz é? Maçom. Eu fiquei, dei até um passo para trás assim. Falou: parece que o mesmo espírito que estava no seu pai está em você. Eu estou lendo os livros que você escreve. Eu li os livros do seu pai, li o livro de Watchman Nee, de Witness Lee. Um maçom buscando a nossa palavra, irmãos. Eu fiquei com vergonha, sabe por quê? Porque ele falou assim: aquele livro do seu irmão que é deficiente, eu já estou lendo. Tem ele aí, Flávio? Como é o nome do livro? Ó, para vergonha minha, nem o título do livro eu decorei ainda. Novinho. Superabundante graça. Ele já leu. Eu estou há 20 e tantos anos na vida da igreja, preparando para ser vencedor. Não estava nem sabendo ainda o título do livro. E esse senhor lá, maçom, já leu. Irmãos, eu fiquei envergonhado, eu fiquei pedindo assim: Senhor, me dá essa mesma fome. É alguém que valoriza a palavra de Deus. Tá, é um maçom. Mas na hora certa Deus vai tocá-lo. Sabe por quê? Porque quando ele estiver lá em Sapé, e os irmãos onde ele vai buscar esse livro, quando ele procurar, se esses irmãos onde ele vai buscar esse livro for um vencedor e não tiver mais lá, o que é que ele vai fazer? Na mesma hora ele vai deixar a maçonaria e vai dizer assim: eu quero viver a vida da igreja, porque eu li, mas não fui vencedor. O irmãozinho lá leu, praticou, foi vencedor. Eu quero praticar. Porque por enquanto ele é um mero leitor. Mas vai ter hora que ele vai querer praticar, porque ele ainda está praticando a maçonaria. Mas quem vai libertar ele é Deus. E se não libertar até o Senhor voltar, quando ele sentir falta dos irmãos que suprem ele com essa palavra, ele vai dizer: o segredo não está só em ler, o segredo está em praticar. E ele vai querer desesperadamente viver a vida da igreja, porque vai saber que pouco tempo resta. Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que valorizam aquilo que Deus está nos dando primeiramente a nós. E para completar, o outro testemunho daquele irmão hoje, né? Marivaldo, né? O nome dele? Lá da Ceasa. Ele soube que saiu o livro, aquele
dos Provérbios, Dias Mais Sábios. Contactou Rossano lá em Petrolina. Opa, isso aqui, ó. Ele soube desse livro. Contactou Rossano lá em Petrolina, porque ele queria ter um livro desse. Você precisa ver a reação dele quando ele pegou o livro. Foi, né? Porque eu rodei com esse livro para entregar a ele vários dias, que eu peguei desde a reunião de comportores. Cheguei, viajei para a reunião, para essa conferência, e esse livro rodando comigo o Nordeste inteiro. E aí, por último, ontem, Rossano, quando ligou, era pedindo para eu levar lá em Alfredo hoje. Porque ele ia buscar lá. E aí eu fui lá para Alfredo, lá para a loja, e não levei, esqueci. Quando eu estava voltando, de lá a gente foi para a feira, né? Foi na ótica, foi para a feira. Quando estava voltando, Alfredo liga. Marivaldo está aqui esperando o livro. Eu, misericórdia. Aí peguei e fui levar. E ele ficou lá esperando, era como se ele tivesse assim, ó. Ele estava, quando eu avistei ele de longe, eu nem conhecia ele. Mas pela ansiedade que ele estava expressando em ter o livro na mão, ele estava assim, ó, na loja. Eu falei, aquele ali é Marivaldo. Aí buzina, ele disse, Marivaldo. Aí ele disse, você é o irmão Chico Zé, eu sou o livro. Aí estava no banco do carro, assim, eu entreguei ele pegou e fez assim, ó, obrigado, meu irmão. Aí eu falei, não, me desculpe, porque eu demorei demais. Ele falou, eu que lhe peço desculpa de ter importunado tanto. Ele não me importunou nenhuma vez. Mas aquilo trouxe uma lição para mim, irmãos, a valorização em querer ouvir algo que está sendo dado a nós gratuitamente, em primeira mão, e muitas vezes eu não valorizo. Ao passo que tem tantos filhos de Deus, louco, ávido, para pegar essa palavra e devorar, e ruminar. Então, irmãos, o que vai nos fazer mudar de raiz, o que vai nos fazer mudar de Adão para Cristo, é o quanto nós buscamos o Senhor. E quantas formas o Senhor tem para buscarmos Ele? Os livros é uma forma maravilhosa. Eu não conheço ninguém que lê abusado. Você conhece? Vai lendo aqui, o Senhor supriu, o Senhor morreu no seu lugar. O Senhor supriu, o Senhor morreu. Não conheço. Eu não conheço. Conversando com minha esposa, eu fico assim às vezes. Mas quando eu estou lendo, não acontece isso. Então por que a leitura não é um meio de você ir a Deus? É claro que é. Eu não conheço ninguém que diga assim, leitura da Bíblia de novo hoje. Capítulo tanto. Não, quando você vai ler a Bíblia, você se encontra com Deus. Então o Senhor tem dado a Bíblia, tem dado a oração, tem dado as reuniões, tem dado os livros, tem dado o alimento diário, tem dado as conferências, tem dado as reuniões da igreja. O que é que falta mais para a gente valorizar mais? Só a disposição do nosso coração. Porque para resolver meus problemas eu tenho muita avidez e muito vigor. Para ler a Bíblia, dá sono. Para ler os livros, dá sono. Então eu preciso aprender com esses irmãos que correu quanto para pegar um livro na mão dele, ó, pá. E ele pegou e abraçou o livro assim, ó. Ele só conheceu, ouviu falar que tem um livro. É como foi a experiência de Jó com o livro. Ele ouviu falar que tem esse livro. Quando chegou na mão dele, ele pegou e abraçou. É como se ele dissesse, hoje os meus olhos te veem. Irmãos, nós precisamos valorizar o que Deus tem dado para nós. E muitas vezes outros que não estão no nosso meio valorizam mais do que nós. É por isso que alguns falam assim, no dia do arrebatamento vai ter muita surpresa. Eu preciso valorizar o que Deus tem dado a mim. Eu só vou ser parte desse filho varão, ter essa força e me tornar esse filho ruiós, esse filho crescido, esse filho maduro que o pai pode entregar o empreendimento dele a mim, se eu crescer. E esse crescimento, irmãos, não tem outra maneira a não ser a intimidade com o Pai. No dia da volta do Senhor, ninguém vai se encontrar com o Senhor como se fosse eu vi o Senhor. Não. Vai ser tão comum você ver o Senhor que você vai dar bom dia para Ele. Bom dia, Senhor.
Quando você passa muito tempo sem ver uma pessoa, que você revê, não dá vontade de dar um abraço? Ô rapaz, pronto, quando eu cheguei aqui hoje, os irmãos faziam muito tempo que não me via, né? E eu não vi os irmãos, deu vontade de dar um abraço em cada um, porque a gente demora a ver os irmãos, mas com o Senhor não vai ter isso não. Você está tão íntimo dele, você vê tanto ele todo dia, e várias vezes no dia, que na volta dele vai ser bom dia, Senhor, ou boa tarde, Senhor, amém, vamos juntos. É simples, é espontâneo, é uma reação de quem tem intimidade. Então, irmãos, o filho varão é gerado através desses que têm intimidade com o Senhor. Eu e você precisa desenvolver essa intimidade. Mas eu vou ser bem sincero, não adianta dizer assim, a partir da manhã eu mudo. Não consegue. Não consegue. Já tentei fazer isso várias vezes. Ouvi uma palavra e dizer, amanhã eu leio a Bíblia. Eu falo para você, leia hoje, não deixe para ler amanhã não, você não vai ler não. Amanhã eu começo a orar. Ore hoje. Amanhã eu começo a ler os livros. Tem irmãos que são assinantes do programa Livro na Minha Mão. Já era para ter recebido o livro, nem recebeu. Tá, não deixe para amanhã, receba hoje, passe lá e pegue o seu. O seu exemplar está disponível. Faça como esse irmão fez, graças a Deus chegou na minha mão. Valorize aquilo que Deus tem dado para você e eu crescer. E esse crescimento vai nos tornar filho varão. Louvado seja o Senhor. Acho que eu já falei demais. E agora eu vou encerrar. Perguntar aos irmãos se dá tempo de compartilhar. Dá, graças a Deus. 10 minutos para a gente compartilhar em pequenos grupos, tá bom? Jesus é o Senhor.